Gente, vamos orar. Se coloca de pé aí para nós começarmos hoje. Orarmos ao nosso Deus. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, ó Deus, por esse dia. Obrigado, ó Pai, por esta manhã. Pela vida de cada um, ó Deus, que estão aqui presentes, ó Pai. Dá-nos sabedoria do Teu Espírito Santo para falarmos, ó Pai, das Tuas verdades espirituais para a nossa vida. Orienta-nos, ó Deus, que Teu Espírito possa ajudar a cada um de nós esta manhã e que nós possamos sairmos daqui com a nossa fé edificada. Porque a fé, ó Deus, vem através da Tua palavra. Por isso, ó Deus, ser presente neste dia. Abençoa esse dia, que esse dia seja um dia abençoado, que neste momento nós sejamos abençoados também, ó Pai. Dá-nos capacidade para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Essa é a oração que nós fazemos a Ti neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, isso aqui hoje não é uma pregação. Então não vai ter raça de víbora. A gente vai estar falando, né? Então o formato é diferente. O conteúdo é um conteúdo bem... É a base, né? São nomes que são um pouco difíceis. Por isso que eu pedi para vocês anotarem. O que nós vamos falar hoje vai facilitar um pouco as aulas futuras, né? Então, tipo, são terminologias que lá na frente vai fazer a diferença. Então, se eu falar uma palavra depois, nos próximos dias, nos próximos estudos, vocês já vão associar o que é. Então, por isso, hoje, talvez, seja uma aula um pouquinho chata, né? Por conta desses termos técnicos, que resumem ideias, que resumem pensamentos. Então, por isso, né, já estejam com o coração preparado em relação a essa questão. Eu estava ontem colocando no papel as ideias, né, na cabeça eu tenho tudo. Aí quando você começa a colocar no papel, vai abrindo um leque de informações, a gente vai lembrando de algumas coisas, acaba lembrando de coisas que eram importantes e acaba que a gente não lembra no dia a dia. Então, eu comecei a anotar e a aula talvez não seja tão organizada pelo fato de que às vezes as minhas lembranças trazem muita informação e às vezes são informações que não são importantes para vocês hoje, né, nesse momento, mas eu fiz questão de marcar tudo no meu esboço ali para como é que fala? Uma pesquisa futura, quando eu precisar pesquisar alguma coisa. Tá, então vai exigir um pouco de paciência para entender um pouco as bases da questão escatológica. As terminologias, como eu falei aqui. Vou deixar aqui para que vocês possam... Então hoje a gente vai começar com as linhas teológicas. Isso é importante porque o Apocalipse ele abre precedente para muitas interpretações escatológicas. Então quero falar um pouco sobre essa questão das linhas teológicas, interpretação. E começar dizendo para vocês que escatologia, que é o estudo do Apocalipse dos fins dos tempos, não se discute. As pessoas, às vezes, a gente vê, na internet é comum a gente ver isso, muita discussão sobre linhas de pensamentos, escolas teológicas, sobre o que é certo, o que é errado. Então, não adianta você querer discutir escatologia, porque ninguém vai chegar num consenso em comum. Né? Segundo Colossenses capítulo 2:16, eu marquei aqui, um versículo muito importante, não permita que ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou nos dias de sábado, ou se você crê em uma linha escatológica ou não. Vocês vão entender por quê, porque a questão da escatologia, ela é uma doutrina secundária da nossa fé. Porque existe a doutrina primária e a doutrina secundária. A doutrina primária é a doutrina essencial da nossa fé. É a doutrina que está atrelada à salvação. Então, o que seria a doutrina primária? É crer, um exemplo, na Trindade. A gente crê na Trindade, isso é uma doutrina primária da nossa fé. É você crer na divindade e na humanidade de Jesus. Né? Entender que Jesus ele foi 100% homem e ele é 100% Deus. O que é doutrina primária essencial para a nossa fé? É crer na Trindade. Isso é essencial, é indiscutível. Segunda coisa que é indiscutível, a divindade e a humanidade de Jesus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Isso é indiscutível, sabe? A doutrina primária é a obra de Cristo na cruz. É crer que Jesus morreu na cruz. Isso é indiscutível. Isso é primário da nossa fé.
ter a ressurreição, crer na ressurreição física de Jesus. Isso é uma doutrina primária da nossa fé. A salvação da nossa vida é somente pela graça. Isso é doutrina, não há nada que você possa fazer para que você seja salvo. A única salvação é crer em Jesus, e a salvação é pela graça. Isso é uma doutrina primária da nossa fé. A autoridade da Bíblia como a palavra de Deus, isso é uma doutrina da nossa fé. Isso é inquestionável, é indiscutível isso aí. Então essa é a base da nossa fé. E também a segunda vinda de Cristo. Então essas que eu citei são essenciais. Isso aqui, ó, é doutrina primária. Aí existem a doutrina secundária, que não diz respeito à salvação. A doutrina secundária são importantes na nossa fé, na nossa jornada, mas ela não é uma doutrina essencial na nossa vida. Mas não deixa de ser importância. Como, por exemplo, a forma de batismo. Muitos falam de batismo como o mergulho, Só que a gente vê hoje o batismo feito com forma de aspersão, de um ato simbólico. Por exemplo, uma pessoa que está no leito de morte no hospital, crê em Jesus, não tem toda uma estrutura para poder fazer um batismo por imersão, e aí faz um batismo simbólico por aspersão. Então, é uma doutrina secundária, que tem ela é importante, precisa ser cumprida, mas não diz no quesito salvação, no leito de morte. O governo da igreja, o governo da igreja que eu falo é a forma com que a igreja conduz. Tipo, é uma igreja episcopal, é uma igreja tradicional, é uma igreja presbiteriana, enfim. Questão de dons espirituais. É uma doutrina secundária, que não está atrelada à nossa fé. A pessoa pode crer em dom, pode não crer nos dons, e ela vai ser salva, porque a salvação é mediante a graça e a fé em Jesus. Então, claro que essas doutrinas secundárias, quando se deixa de crer, elas perdem muitas coisas no decorrer da vida cristã. Então, ela é importante, mas ela não é essencial. Uma outra doutrina secundária é a forma da ceia do Senhor, como a igreja tem como um ato simbólico ou uma presença real. Por exemplo, na época da pandemia, era feito ceia online. A Bíblia fala assim, vocês precisam se reunirem para ceiar junto e tal. Mas dada a circunstância, o que vale era o propósito da unidade. Embora nós estávamos longe fisicamente, espiritualmente, com o propósito, a gente estava junto. Então, tipo assim, a gente precisa se reunir e estar junto como igreja, porque é uma doutrina bíblica, mas não é essencial no quesito de salvação. Então, pode abrir discussão entre as pessoas, não tem que estar junto para ceiar, não, eu posso fazer a ceia com a minha família na casa e tal. É uma questão secundária da nossa fé. Então existem doutrinas que são essencial, que é aquele que eu citei no começo, e doutrinas que são secundárias. E quando a gente fala de escatologia, de uma forma detalhada, ela é uma doutrina secundária. Que pode discutir, a gente vai acabar chegando em lugar nenhum. Então a gente tem o que é essencial, o que é secundário. E principalmente quando a gente fala de pré-tribulacionismo, pós-meso, milenista, pós-milenista, então essas coisas são questões secundárias da nossa fé, que não vai interferir em nada da nossa salvação. São temas importantes, pontos importantes, que levam a igreja a se organizar de forma diferente. Cada igreja tem a sua doutrina secundária, baseada com a doutrina bíblica, que ali elas têm, mas essas questões da doutrina secundária, elas não podem romper a minha fé com a igreja B ou C, se ela pensa diferente do meu. Sabe, a gente tem igrejas que têm a doutrina da igreja, tem igrejas que usam a doutrina secundária como master da igreja, e está tudo bem. O que é essencial é a nossa fé, é o que nos salva, é a obra de Cristo, é a Trindade, entre outras coisas. Se isso aí a gente tem em comum, o resto é resto. E eu coloquei aqui, não menos importante também, que é a doutrina terciária, uma questão que eu estou colocando essas terminologias por conta própria aqui, gente. Que são o quê? Uma forma de falar, que é o estilo de culto. Que a liturgia do culto, bastante igrejas às vezes não tem uma forma igual a outra de dirigir o culto, de ter a liturgia do culto. São as regras, por exemplo, de usos e costumes, de roupas, a forma com que as pessoas vestem, instrumentos musicais. Tem igreja que não pode bateria, tem igreja que pode. Então, você tem as segundas que não é importante no quesito salvação para a nossa vida, quem dirá a terceira, então, Entre outras questões que é cultural, que está ligada muitas vezes à região e fé e tudo mais. Então, estou falando isso para dizer para você que a escatologia
ela não é essencial para a nossa salvação, mas ela é importante, né? Quando você pensa naquilo que é primário, o que é essencial é justamente aquilo que define o que é cristão. O essencial é o que vai nos definir como cristão. O que é secundário ali afeta a prática da igreja, mas não vai definir você como pessoa. E o que é terciário, então, são opiniões pessoais das pessoas, que isso aí não deve causar divisão dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Tá tranquilo isso aí, o que é essencial, o que não é essencial, o que é, beleza? As boas obras, nós somos chamados para as boas obras. As obras são a manifestação da minha fé. Então é automático. Se eu pratico boas obras, né, aliás, nós não deveríamos nos esforçarmos para praticar boas obras. As boas obras teriam que ser uma ação natural do cristão, né? Então podemos colocarmos assim, como uma doutrina, não diria secundária, mas ela é importante, né? Ela precisa manifestar a minha fé ela precisa ser manifesta, né? De modo que ela prega o evangelho. Como pregar o evangelho é uma ordenança, é uma ordem do Senhor, as minhas ações também, elas pregam o evangelho. Então podemos colocarmos aí entre um parênteses, no meio termo, entre aquilo que é essencial e aquilo que é secundário, né? Então, quando você crê numa linha teológica, é secundário, você pode até defender o seu ponto de vista sobre aquilo que você crê, tá? Mas não chegar a discutir sobre aquilo que você crê, sabe? É a mesma coisa que você dizer, o meu clube é melhor que o seu, a minha igreja é melhor que a sua. Cara, não vai levar nada, né? Eu falo de mim particularmente, que eu sou uma pessoa assim, se a pessoa não pede opinião, eu posso estar ali xingando Satanás por dentro de estar ouvindo uma opinião que é contrária a mim, mas eu não falo nada, eu não questiono. Se a pessoa não pergunta, eu não falo, né? Porque se a pessoa tem uma opinião formada já a respeito de algum assunto, não é você que vai mudar a opinião dela, a não ser que ela tenha dúvida sobre a opinião dela e pergunte a sua. Aí você expõe a sua, né? E aí você pode talvez ajudar a pessoa a se nortear nesse caminho. Então, escatologia é uma doutrina secundária, não vale a pena discutir, tá? Você precisa estar, biblicamente falando, plenamente convicto daquilo que você crê. Paulo, Romanos 14, versículo 5, vai dizer: cada um esteja, ou deve estar plenamente convicto na sua própria mente. Pois se eu creio, ou tenho uma visão escatológica sobre isso, né, que eu esteja convicto em relação a isso. Estando certo ou errado na questão, como é uma doutrina secundária, não vai afetar a minha salvação, mas eu tenho a convicção disso. Então, independente daquilo que você acredita ou não, o importante é que você esteja seguro daquilo que você está crendo. Se você não tem segurança naquilo que você crê, então procure aprender mais sobre o assunto para que você adquira segurança naquilo que você queira aprender. Então, que você possa viver inteiramente seguro a respeito disso, né, e ter fé em relação a isso. Quando Paulo escreve a Romanos 13, 33, 23, ele vai dizer bem assim, Romanos 13, 23, tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Então, se eu creio em algo, eu não tenho fé naquilo ali, cara, estou pecando, né? Então, se não provém da minha fé, é porque é pecado. Escatologia é importante, mas não deve ser colocado como fundamento da nossa salvação, da nossa fé. 1 Coríntios 3,13 vai dizer: ninguém pode mudar o fundamento da nossa fé. Qual é o fundamento da nossa fé? É Cristo. Então não é a escatologia que vai mudar o fundamento daquele em quem nós cremos, que é Jesus, tá? O resto é doutrinas secundárias e não são tão essenciais, tá? A interpretação do Apocalipse, da escatologia, ela não é uma ciência exata, porque ela abre precedentes para muitas linhas teológicas. Ela é uma ciência interpretativa que pode abrir brechas ali para vários tipos de interpretação. E o que vai diferir aquilo que eu creio ou não em relação à escatologia é justamente a hermenêutica e a exegese, baseado em toda a Bíblia. Então eu não posso isolar uma parte da Bíblia para fundamentar aquilo que eu creio escatologicamente falando. Então, se eu tenho uma visão escatológica, aquela visão, ela precisa estar fundamentada em toda a Escritura, não somente no Apocalipse. E isso é a base de uma linha de raciocínio para que eu possa ter essa interpretação a respeito daquilo que eu acredito, tá? O que é escatologia? Alguém arriscaria dizer sobre isso? O que é? O estudo dos finais do tempo, exatamente. Escatologia é o estudo dos fins dos tempos, né?
E o Apocalipse, eu preguei uma vez aqui, é a revelação de Jesus. Apocalipse é a revelação de Jesus, escatologia é o estudo do fim do tempo. Quando você olha Apocalipse, capítulo 1, no versículo 1, vai dizer de uma forma clara, dizendo bem assim, olha, esta é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João. Então, Apocalipse é a revelação de Jesus. Quando você fala em Apocalipse, né, nesse mundo que a gente vê, a primeira coisa que vem à mente é zumbi, né, Vitor? Apocalipse, zumbi. Não, Apocalipse não tem nada a ver com zumbi. O tema central de Apocalipse, gente, é Jesus, é Cristo. O tema central do Apocalipse é Jesus. Apocalipse você vai conhecer Jesus de uma forma diferente do Evangelho. Apocalipse você vai conhecer Jesus como Deus. Apocalipse 1:8 vai dizer, ele vai dizer bem assim, olha, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então você vê a identidade de Jesus em Apocalipse como Messias, né? Como um Deus, o Filho de Deus. Os evangelhos você vai ver um Jesus homem, né, na sua humanidade. Então há uma diferença entre os evangelhos em relação a Cristo e o Apocalipse. O Apocalipse, eu já conversei com pessoas, né? E existem pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. Outras já não lê porque não tem tanta compreensão, mas ficam apavoradas. Muitas vezes não entender e elas acabam tendo medo. Preferem não saber o que está escrito em Apocalipse. Né? Quando a Apocalipse mesmo diz ao contrário. João ele vai dizer bem assim, no versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia. Está se referindo ao Apocalipse. Bem-aventurados, são felizes aqueles que lêem as palavras em voz alta dessas profecias. Bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Agora, quando a gente olha para o Apocalipse para a gente entender, você vai perceber que tem uma linguagem simbólica, uma linguagem literal e uma linguagem tipológica. E a gente precisa usar justamente essas três linguagens para que a gente possa entender o Apocalipse. O Apocalipse ele vai ter ali 4 linhas de interpretação, que eu falei que são as linhas escatológicas, que vão dar base naquilo que a gente vai estudar. Então a gente precisa falar dela, né? Sobre essas 4 linhas. Então eu não vou falar somente aquilo que eu creio e aquilo que eu acredito. Eu vou falar também daquilo que as pessoas falam, né, das linhas teológicas do Apocalipse. Então, começando pela base da escritura, para que quando eu citar esse nome, você já possa associar a um entendimento, existe uma linha chamada, vou marcar aqui, primeiro. Idealista. Idealistas são um grupo de pessoas que tem uma linha de interpretação a respeito do Apocalipse. Tá? Segundo grupo de pessoas que crê são os preteristas. Talvez no final da aula hoje você vai fazer uma autoanálise em relação ao que você crê, você vai se classificar entre uma dessas linhas aqui. Terceiro, historicistas. E quarto, a interpretação do Apocalipse, ela segue essas linhas teológicas aqui. Então você, sem ao menos saber, você talvez siga uma linha de raciocínio que é denominada por essas classificações aqui. Idealista, o que é idealista? Eles veem o Apocalipse como um símbolo, que tudo aquilo que está no Apocalipse é simbólico e não é literal. Sabe, eles têm como o Apocalipse uma interpretação inteiramente espiritual. Ou seja, tudo aquilo que está descrito que vai acontecer, eles falam que não vai acontecer, isso é meramente espiritual. Isso inclui eles não crerem nas profecias do Apocalipse. Eles não acreditam nas profecias do Apocalipse como sendo cumpridas no seu sentido literal. Tá? Então eles não creem que aquilo vai acontecer no sentido terrestre aqui neste mundo.
sabe? No sentido ali passado ou presente. Mas é interessante porque eles não creem no seu sentido literal, mas eles creem na segunda vinda de Jesus. O que aparentemente, dá a entender que é um pouco incoerente. Porque se eles não creem no sentido literal do Apocalipse, então eles, por regra, eles não deveriam crer também na segunda vinda de Jesus, porque a segunda vinda de Jesus está descrita em Apocalipse como literal, e isso eles creem como literal, mas as demais profecias que estão relacionadas ao Apocalipse, eles não têm como literal, mas sim são como uma visão simbólica. E é isso que eu acho que é uma incoerência, né? Porque se eles não creem na segunda vinda, se eles creem na segunda vinda, por que eles não creem no resto? A segunda visão idealista, o propósito do Apocalipse não é falar dos eventos que vai acontecer, não é falar daquilo que vai vir, mas trazer um ensinamento espiritual ou um ensinamento sobre as verdades espirituais que está contida no livro do Apocalipse. Pegar aquilo que está ali e trazer como um ensinamento espiritual para a igreja, que pode ser aplicado em todas as situações. Então, para eles, você vai ver que a abertura dos 7 selos não é literal, né, que João descreve, também outros, a gente vai ver mais para frente que outros profetas também descrevem. A grande tribulação não é literal, o anticristo não vai haver um anticristo literal, não vai haver 7 trombetas, porque tudo é interpretado de uma forma simbólica espiritualmente. Então eles não creem na literalidade de todos esses personagens que vão ser desenvolvidos no decorrer do Apocalipse. E aí inclui a besta, inclui o dragão, o anticristo, que para eles são forças espirituais, são sistemas mundanos, são poderes opressores que atuam no mundo, né, em qualquer época da história. Então, para eles, isso daí não são os personagens, são poderes, são símbolos espirituais que estão atuando, forças espirituais que atuam no mundo já desde os tempos remotos, desde os tempos de Cristo. Então eles não creem na literalidade, mas sim no seu sentido espiritual. Eu estou falando de todas as linhas, né? Depois eu vou falar naquilo que eu acredito, tá? Então ele vê um Apocalipse como uma galeria de símbolo apenas. É uma galeria de símbolos, são só coisas simbólicas, né? Que se aplicam na igreja em várias áreas, ou em várias eras, em vários momentos da igreja. Eles não vê como alguns vê como um mapa, né, do fim dos tempos, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, até chegar no final. Então, idealista é isso. Vocês entenderam? Quem não entendeu, tem alguma dúvida sobre idealista? Ninguém? Vocês são fera, gente. Preterista. Esse aqui é chique porque é um método popular, né, na atualidade, muito usado por eruditos e caras estudiosos que estudam a Bíblia, né? Os grandes da internet que vocês ouvem, eles são preteristas, já adiantando para vocês, talvez decepcione vocês, né? Pessoas que estudou o Apocalipse e as profecias, é uma escola contemporânea, né? Eles tratam o Apocalipse como imagens simbólicas de conflitos que aconteceram lá na igreja primitiva, lá do início, né? E eles são eventos que para eles, muitos desses eventos já se cumpriram. Então essa visão ela tem um problema que ela nega a previsão do futuro do Apocalipse, daquilo que pode ou não acontecer. Então eles creem que aquilo que está no Apocalipse já aconteceu lá com a igreja primitiva e que, enfim, não vai acontecer de uma forma literal. Então, para o preterista, tudo aquilo que diz respeito ao Apocalipse está no passado, já aconteceu lá no passado. A grande maioria das profecias já se cumpriram no ano 70 depois de Cristo. Quem sabe o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Só para entender um nível conhecimento histórico. Que vocês lembram quando Jesus ele fala para Jerusalém, bem assim, quando os discípulos estavam olhando para o templo e fala: nossa, que templo bonito, Jesus, você está vendo? Jesus ele olha e fala: não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Jesus ele profetizou a destruição do templo em Jerusalém. 70 anos depois, ou 40 anos depois dessa profecia, o templo ele é destruído, né? Jerusalém ele é atacado por Nero, né? Como na história canta. Então eles acreditam que nesse período da destruição de Jerusalém foi justamente o cumprimento do Apocalipse, né? O período que o general Tito matou ali mais de 1 milhão de judeus, né? E prendeu mais de 600 mil judeus, deixaram presos. Então foi nesse momento ali que eles acreditam. Isso é relatado no livro de Flávio Joséfo, que viveu nesse tempo.
Flávio Josefo, ele era um judeu, que ele tinha aí uma certa... ele era quase um Paulo, no sentido de ter uma afinidade nos romanos. E ele é um historiador que relatou muitas histórias em relação a aquele tempo. E ele retrata justamente essa questão do ataque a Jerusalém e a destruição do templo, né? Só que alguns historiadores atuais acreditam que esse número foi um pouco inflado por Flávio Josefo, que não chegou a ser 1 milhão e 100 mil mortos, porque Jerusalém tinha 600 mil habitantes, né? Como era uma época de Páscoa em que eles foram atacados, mas eles não descartam a possibilidade de entre 200 a 300 mil terem sido mortos e centenas de milhares ali terem sido presos naquele tempo. Então, para eles acreditam que aquilo ali foi Apocalipse para eles, essa visão preterista. Eles acreditam que o Nero, que era o governador romano daquela época, ele era o anticristo pela perseguição ferrenha que eles tinham em relação aos judeus, em relação às pessoas ali de Jerusalém. Então eles creem que as cartas do Apocalipse, elas foram escritas para igrejas reais, né, daquele tempo, e tem aplicação prática para as igrejas de hoje. Nisto, né, eu concordo com eles, porque as cartas do Apocalipse, ela tem uma aplicação prática para as igrejas de hoje, e ela foi escrita para igrejas reais. Então eles têm essa visão, e nisso aí a gente pode concordar. Ele é uma linha teológica um pouco, na minha opinião, um pouco inconsistente, né, e eu vou falar por quê, na sua interpretação. Porque, de acordo com eles, o Apocalipse de 6 a 18, do capítulo 6 ao 18, são símbolos e alegoria, e nada do que descreve do capítulo 8 ao capítulo 16, ou capítulo 18, nada que eles descrevem são reais. Tipo, são só símbolos. Só que eles têm o capítulo 19 como literal. Então, se do 6 ao 18 não é literal, eles acreditam que o 19 ele é literal. Aí, no capítulo 20, eles acreditam que o capítulo 20 do Apocalipse é novamente uma linguagem simbólica e alegórica ali. Só que no capítulo 21 e 22, eles têm um entendimento parcialmente como literal. Não coisas que sim, não. Entendeu? Então, tipo assim, o que define aquilo que é literal, o que não é literal dentro dessa linha de raciocínio? Porque talvez aquilo que convém para eles crerem. É por isso que eu particularmente vejo essa inconsistência, porque pelo menos no Novo Céus e na Nova Terra eles creem, então isso já é muito bom. Podemos dizermos assim de passagem. Então, vocês entenderam bem o preterismo? Quem tem uma dúvida sobre o preterista? Nunca gostei muito de português na escola. Então vamos para a história. Historicistas. Eles acreditam que as profecias do Apocalipse se cumprirão no decorrer da história. É uma visão bem interessante, essa visão que eles têm. Como um evento profético que envolve a igreja no decorrer de toda a história durante a existência da igreja, né? Que vai desde o tempo do apóstolo João, né? Ali do Apocalipse, quando ele escreve o Apocalipse, e vai até a volta de Jesus. Então, o que essa visão historicistas, eles olham para a história, o que eles creem? Eles creem que a visão, o selo, a trombeta, a taça, simboliza fases específicas da história, né? Simboliza ali impérios que se levantaram, perseguições, papado, islamismos, reforma protestante, reforma que aconteceu. Então eles têm o livro de Apocalipse como uma linha do tempo, em que no decorrer da história, desde o tempo de João, foram se cumprindo de forma gradativa e vai se cumprir até o dia que Jesus voltar. Então, para eles já estão acontecendo o Apocalipse, né? Eles narram ali o avanço do reino de Deus e a oposição do mal ao longo dos séculos, juntamente com o crescimento da igreja. Então eles olham muito para a história e analisam a história da igreja, né, de todo esse tempo, baseado no livro de Apocalipse. Então eles... É interessante porque enquanto os preteristas eles olham para o passado, para a história, os historicistas, né, olham para a história. Os preteristas olham para o passado, né, naquilo que aconteceu.
os preteristas, eles olham para toda a história, no decorrer de todas as histórias, associando os cumprimentos das profecias justamente no decorrer do tempo. Então, preteristas e historicistas, eles têm um ponto em comum, que os dois olham para o passado. Esse é o único ponto que eles têm. Mas quando a gente olha para as escrituras num todo, a gente vê que o nosso Deus, ele não é um Deus de passado. Isso é claro para nós. Isso é quase que primazia da nossa fé, primária da nossa fé. Nosso Deus, ele é um Deus de futuro, presente e futuro. As coisas velhas já passou. Então, uma característica do nosso Deus, que eu acho, né, sensacional, é que ele justamente anuncia o fim antes do começo. Então está completamente a visão do nosso Deus, traz para nós uma visão do futuro. Então, para o historicista, a besta e o anticristo, em vários momentos da história, eles foram identificados como o sistema papado, para alguns reformadores, né? Quem já ouviu falar de Lutero, Martinho Lutero, João Calvino? Então, para eles que abordam essa visão, o sistema papal, por exemplo, da Idade Média, foram identificados como a besta e anticristo, na visão de Calvino e Lutero. Então, assim, quando eu estava anotando isso aqui, eu falei, cara, isso aqui abre muito precedente para dúvida, né? E aí eu abri um parênteses no meu estudo para fazer um estudo justamente sobre Calvino e Lutero em relação a esse aspecto. Só que eu não vou trazer para vocês. Mas eu só dizer, tipo assim, eu preciso fundamentar isso aqui, será que isso aqui é verdade? É verdade. Então, durante todos os tempos, eles chamaram, em várias das suas institutas, né, tanto Lutero quanto Calvino, eles apontaram o Papa mesmo como uma besta. E o sistema que a igreja imperava naquele tempo, no período da Idade Média, como, né, um sistema do anticristo sendo atuante. Então, aqui dá 2 páginas da minha tese em relação a isso, que eu não vou falar sobre isso. Mas, frisar bem aqui que muitos reformadores daquele tempo, eles adotaram essa visão historicista, né? Desde Lutero, entre outros que viviam naquele tempo, porque eles viam o Apocalipse como uma história, né? Então, dentro desse cenário, a besta do Apocalipse e a Babilônia se encaixava perfeitamente na ideia deles do papado, né? E da igreja ali no período medieval, porque eles consideravam um poder político, né? E de fato nós sabemos que então eles associavam ao poder que a igreja tinha naquele tempo, né? Um poder espiritual que perseguiu os santos, que perseguiu muitas pessoas naquele tempo. Qual que é o problema que eu vejo nisso no historicista, né, nessa linha de raciocínio? Eles não levam o aspecto espiritual do Apocalipse, e apenas a história. Então eu vejo isso, tem um aspecto espiritual ali, nas entrelinhas do Apocalipse. Por quê? Porque existem muitas profecias no Apocalipse. Então eles perdem a questão profética do Apocalipse porque eles se apegam muito na história. Quando você olha Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai ver que ali João lhe conta uma história. Está falando das cartas, está falando das igrejas, está falando do que ele viu. Tem uma historinha bonitinha. Só que depois do 5 ao 18 tem pancada. São escritas proféticas que ele fala ali. Então, para eles também, eles não creem em profecias. Eles não creem em revelações, em visão. Eles se limitam à visão que eles têm de uma forma unicamente histórica. Isso vai fazer com que eles vá para o inferno, gente? O que vocês acham? Não, porque é uma doutrina secundária da fé, a profecia. O crer ou não crer na profecia. Então, isso não vai fazer com que eles, muito pelo contrário. Quando a gente vai chegar lá e falar, você não acreditou, né? Mas estamos juntos, para dar um tapinha na costa e já era. Né? Então, para eles, podemos até dizer que para eles o cristianismo é uma religião histórica, que eles levam em conta também a questão política social, né, da história, e o avanço da igreja, o avanço da era cristã no mundo. Então eles têm essa visão de que a igreja ela vai avançar. Nessa visão eles imaginam ou eles creem que a igreja vai se estabelecer politicamente no decorrer da história, porque se eles são historicistas, eles acreditam no cumprimento, né, de uma forma gradativa na história, eles acreditam que a igreja ela vai avançar, não sei se já ouviram esse termo, a igreja vai ser triunfante no quesito nesse mundo aqui, né, que ela vai avançar na política, que ela vai avançar socialmente, historicamente, né, e que para a volta de Jesus acontecer, a igreja precisa avançar, porque se a igreja não avançar, a volta de Jesus não vai acontecer. Então, mesmo meio que por mérito próprio, eles têm essa...
Como se dependesse da igreja a volta de Jesus. Hã? Por isso que eu falo para você que às vezes, né, essa visão de reformadores que eles têm, né, tipo, a gente tem que comer o peixe e jogar fora o espinho, porque eles têm muito conteúdo bom, reter o que é bom e aí descartar aquilo que não é. Então, para eles acreditam que a igreja precisa avançar para isso acontecer. Mas, o que é interessante, a volta de Cristo no fim do tempo é literal para eles e futura. Né? Então eu vejo assim, nesse ponto, essas não diria discrepâncias, mas essas inconsistências um pouco na questão de crenças que ele tem, né? O processo é narrado por etapas na história. Outro ponto que eles tratam aqui é que eles acreditam que eles têm prerrogativa na interpretação das escrituras, né? Você sabe que os reformadores atuais, eles são um ego muito inflável. Então eles creem nisso, que eles têm uma prerrogativa na interpretação daquilo que eles acreditam, porque inicialmente a forma de interpretar as profecias bíblicas naquele tempo de Jesus, inicialmente, era justamente olhando para a história. E eles usam muito como base o Mateus 24, quando Jesus está ensinando na escatologia, e Jesus ele olha para a história e fala sobre Daniel, apontando a história de Daniel, apontando aquilo que Daniel viu. Então eles usam essa prerrogativa. Não, antigamente se interpretava as profecias olhando para a história. Então eles se apegam nisso, como se a interpretação das profecias bíblicas hoje também seria olhando para a história, né? Eles afirmam que Jesus ele usou a história para interpretar muitas profecias e pregações que ele estava trazendo sobre os fins do tempo. Então, para eles, o passado também não foi esquecido, né? Eles vivem no passado, para eles levam em consideração o passado e servem para sustentar as profecias hoje que não são cumpridas, justamente olhando para aquele tempo. Então, nesse quesito, se a gente pensar bem, eles não estão errados, né? Em certo ponto. Porque a gente olha para o passado, a gente olha um pouco na história, a gente ter uma ideia de interpretar um pouco aquilo que pode acontecer. Na igreja primitiva, o historicismo, essa linha de interpretação, ela se tornou uma interpretação dominante escatológica, principalmente quando teve os conflitos entre protestantes ali e católicos naquele tempo, né? Essa abordagem ela foi adotada justamente pelo Calvino e pelo Lutero. O que a gente faz dar um start na mente da gente sobre muitas das ideias em que eles tiveram. Então, inclusive nas 95 teses aí, que é uma outra questão. Entre os protestantes e os conservadores, o historicismo ele foi substituído, foi suplantado no século XIX, né, atual, foi substituído no século XIX pelo futurismo, futurista, com o surgimento da teologia dispensacionalista. Alguém já ouviu esse termo, dispensação? Você já viu a teologia? Só para eu saber, gente, não vou perguntar para vocês falarem o que é, mas quem já ouviu esse termo? Diga amém. Amém. Só o Edson ouviu. Nós vamos falarmos disso, mas não hoje, tá? Sobre a teologia dispensacionalista. Com essa teologia vem o surgimento dessa linha escatológica dos futuristas, que eles têm. Hoje a gente vê que existe ainda uma minoria de estudiosos que ainda são historicistas. Hoje ainda tem, como citei, alguns reformadores, eles são. Entre eles está a Igreja Adventista do Sétimo Dia, gente. Elas são historicistas. Ela olha para a história e elas têm essa linha cronológica do cumprimento das profecias. Mas eles, no caso, elas diferem dos reformadores, porque os adventistas, por exemplo, os adventistas, eles já creem em profecia. Porque eles creem na Ellen, que era uma profetisa, segundo a visão deles. Então, eles são historicistas, mas eles diferem dos reformadores nessa questão, porque eles acreditam nas profecias. Então, só título de curiosidade para vocês. E aí nós chegamos no futurista. Futurista, então quando eu falar para você uma visão preterista, você já vai associar lá na frente. Gente, segundo a visão preterista, isso, vocês já vão ligar. Eu acho, pelo menos. Futurista o futurismo, né? É aquele que acredita que as profecias do Apocalipse se cumprirão nos finais do tempo, que estão a se cumprir. Então, a linha futurista ela vai dividir o Apocalipse em 3 partes, de acordo com o Apocalipse 1:19. Quando o anjo aparece para João, ele fala bem assim: João, escreva, pois, as coisas que você viu. As coisas que estão no presente, que você está vendo, e as coisas que estão por vir. Apocalipse 1:19.
Então, dentro dessa tese, ele divide em 3. Quando ele fala bem assim, as coisas que você viu, é a visão inicial do Cristo glorificado ali em Apocalipse capítulo 1. Porque ele tem aquela visão, depois o anjo aparece para ele e fala, escreva o que você viu. Então você viu Jesus todo ali, papá, aquele capítulo 1 maravilhoso, cabelo branco, olhos de fogo, pé de latão de bronze, né? Escreva o que você viu. Aí as coisas que você está vendo agora. Então a situação real das igrejas daquele tempo. Que ele escreve as cartas para as 7 igrejas. Então as coisas que você viu, as coisas que você está vendo agora, naquele tempo, e escreva as coisas que vão acontecer. Então uma profecia futura ali, dos acontecimentos futuro que vai acontecer ali, de Apocalipse capítulo 4 ao capítulo 22. Tá? Então, para o futurista, eles têm essa interpretação tanto histórica quanto profética. Eles olham para a história, mas também eles olham a profética. Eu creio assim, 85%, né? Se você dá um estudo sobre isso, em 3 dessas 4 linhas, 85% do Apocalipse, eles veem com o Apocalipse como uma visão profética. Mas a gente não pode descartar o quesito história, também que existe ali. É por isso que a linha futurista também ela é chamada de escatologia profética. Essa interpretação, ela se popularizou de acordo com a teologia dispensacionalista, conforme eu falei, que daí se tornaram mais claros, eles começaram a entender um pouco. E se tornou uma visão escatológica do movimento. Agora, quando a gente fala do futurista, a gente precisa falar de algo que está no futuro, que é a grande tribulação. Então, dentro dessa visão, ela tem justamente a grande tribulação nos finais do tempo. Crê que o surgimento da primeira besta será um líder político que vai liderar um governo mundial. O futurista tem essa visão, que a primeira besta vai ser um líder político, que a segunda besta vai ser um líder espiritual, um líder religioso, né? E aí quando a gente fala em futurismo, a gente precisa falar ali especificamente em 3 linhas de interpretação. Vocês já notaram aqui, né? Dentro do futurismo, que agora que o negócio começa a ficar louco. Pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo e o pós. É muito técnica essa aula, né? Mas essa aqui é a base. Não, a tribulação não chegou ainda, é futuro, gente. Essa visão está dentro da qual análise ali de visão escatológica? Futurista. Então, o preterismo, o historicista e qual que é o outro? O primeiro que eu falei? Idealista, gente. Idealista. Eles não têm essa visão. Essa visão está dentro do futurista, do futurismo. Então, a gente precisa falar delas, que são isso aí. A gente vai falar sobre a tribulação numa aula específica só sobre a grande tribulação. Então, ela não vai ser hoje, mas é a base. Mas, rapidamente falando aí, o que os pré-tribulacionistas eles creem? Eles creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Pré-tribulacionista, antes do momento de sofrimento, no período de 7 anos. Eles acreditam que a volta de Jesus vai ser dividida em 2 fases. A fase que Jesus tem um arrebatamento, né, dada a palavra de ordem para o tocar da trombeta, aquele que escuta a trombeta vai ser arrebatado. Então nessa primeira fase, Jesus ele não volta para a terra, ele arrebata a igreja. Aí na segunda fase, Jesus ele volta. As pessoas falam, Jesus vai vir 3 vezes. Não, na segunda, a linha futurista, o pré-tribulacionismo, Jesus ele vem 2 vezes. A primeira que ele nasceu e a segunda vinda. Só que nesse meio tempo ele tem uma primeira fase que é justamente o arrebatamento da igreja. Um arrebatamento, as pessoas falam, né? Zoam muito os pré-tribulacionistas dizendo, eu não acredito em arrebatamento secreto. Cara, a partir do momento que sumiam uns par de pessoas no mundo, você acha que é secreto? Não é. E o Senhor é pré.
Eu vou falar daqui a pouco o que eu acredito. O pré-tribulacionismo, ele crê que Jesus ele vai voltar depois dos 7 anos de tribulação. Tá? Então, assim, qual que é a visão tribulacionista? Eles creem ali que a igreja não vai passar pela grande tribulação, Jesus vem antes, eles acreditam que a volta de Jesus vai ser dividida em 2 fases, eles acreditam que ao final dos 7 anos, Jesus ele vai vir, ali Cristo ele vai voltar justamente para libertar o povo de Israel, que nesse momento vai estar ali, passando um perrengue ali. Tá? E aí ele crê que Jesus ele vai estabelecer o milênio, 1000 anos, de uma forma literal, depois dos 7 anos de tribulação. Tá? Essa é a visão. A palavra milênio não tem na Bíblia. O milênio é uma palavra nossa que a gente associa a 1000 anos. A Bíblia fala um período de 1000 anos. Então a gente entende, milênio. É um milênio. Aí nós temos o meso tribulacionista. Por que meso, né? Meso está ali entre meio. A palavra meso significa entre meios. O que o meso tribulacionista ele crê? Ele acredita que Jesus ele arrebata a igreja no meio da grande tribulação. Se a grande tribulação vai durar 7 anos, eles acreditam que no primeiro período de 3 anos e meio, Jesus ele vem e arrebata a igreja justamente nesse tempo. Né? Porque os primeiros 3 anos da grande tribulação é o período da implantação do governo do anticristo, e nos últimos 3 anos finais é justamente ali o período de governo e o período da tribulação deles, tá? Então é isso aí. Alguma dúvida? E o pós-tribulacionista, ele crê que Jesus ele vai vir depois da grande tribulação, depois do período de 7 anos da grande tribulação, que a igreja passa por todo o período de tribulação, e aquele que perseverar até o fim, então este será salvo. Eles creem nisso. Tá. O que eu acredito? Dentro da visão historicistas, preteristas, idealistas e futuristas, o que eu creio? Qual que é a minha visão? Futurista. Você é futurista, pré-tribulacionista, pastor da nossa... Eu creio... eu tenho essa visão futurista, né? Prego sobre isso, acredito ferreamente nisso, né? Pré-tribulacionista, tá? Eu já fiz cursos de teologia pós-tribulacionismo, sabe? Porque eu queria entender a tese, para eu ver se eu não me converteria ao pós-tribulacionismo. Não me converti, porque fica muita lacuna. Então, tipo assim, eu estudei sobre isso. Isso aqui nem se fala, porque isso aqui eu acho um absurdo. O meso-tribulacionista, né? Então, eu estudei muito sobre o pós-tribulacionismo, né, para querer validar ou invalidar a minha crença no pré e tirar dúvida, mas não me converti. Ainda sou e prego sobre isso de uma forma, convicção da fé que eu tenho. Né? Se eu tiver errado, o que eu vou perder? Né? O problema é se os pós estiverem errados, daí... Pré. Né? Que creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Jesus ele vai voltar antes, né? Então eu espero isso antes. O problema é quem espera depois e Jesus vem antes. Então, tipo assim, são questões que não são essenciais para a nossa fé. O fato é que ele vem. Tem que deixar para ver o momento. Façam suas apostas. Façam suas apostas. Então eu acredito nisso. Tá, eu creio nisso, né? Como eu falei, eu não discuto sobre isso. Se tiver alguém falando para mim sobre pós e tal, eu escuto, fico quieto. Se não pergunta, essa pessoa já tem uma opinião formada. Amém, né? Se é corintiano, sou São Paulino, outro é santista, outro é... Isso aí não... Esses são doutrinas secundárias da nossa fé. A salvação é crer em Jesus. É que eu falei. Exatamente. Independente de crer nisso, o importante é a minha fé em Jesus. Tá? Para cada visão... Eu tenho uma base bíblica, eu tenho uma visão para o tribulacionismo, que claro, né, eu vou puxar brasa para essa sardinha. Eu tenho uma visão, eu tenho uma base bíblica para esta, para meso, e tenho uma base bíblica para isso aqui. Então não adianta, só porque eu creio nisso, eu vou apresentar só isso para vocês. Não, vou apresentar, eu vou colocar para vocês, aí vocês fazem uma análise. O pré-tribulacionista, ele tem muito como base o texto de Mateus 25, que é o texto das 10 virgens. Não vou entrar nesse critério hoje, né, mas eu estou adiantando para vocês que nós vamos esmiuçar esse texto de uma forma... com essa visão pré-tribulacionista. Mateus 25, que é o texto que fala das 10 virgens.
Tá? Mateus capítulo 7, versículo 3, Mateus capítulo 3, no versículo 7, quando João está pregando, na parte B do versículo, ele fala bem assim para os fariseus, João Batista: raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Tá, vamos entendermos um pouco. Você lembra da hermenêutica? Tá, então vamos usar a hermenêutica. Lucas 3,7 vai falar da mesma passagem, só que Lucas 3,7, o João ele não dirige para os fariseus, ele dirige ao povo: raças de víbora, quem vos deu a ideia de livrar-vos da ira de Deus? Quando a Bíblia fala em termos de ira, a palavra ira, dentro desse conceito, está falando de tribulação, da ira está falando da tribulação. Isso aí é outro assunto. Tá. O termo ira, tá? Ele é um termo, né, que está associado à tribulação. Quem vos livrará? João ele está fazendo uma pergunta para as pessoas que estão ali. Só que no decorrer do Novo Testamento tem a resposta. 1 Tessalonicenses 1, capítulo 10, 1 Tessalonicenses 1, 10 vai dizer bem assim: Paulo está falando aos Tessalonicenses para esperar dos céus a seu filho. Deus está falando, esperar do céu seus filhos, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Mas nem da ira de Deus, da ira que há de vir. Quando você vê Apocalipse 3,10 ali, essa é muito famosa e muito usada pelos pré-tribulacionistas, eles dizem bem assim: ó, visto que você guardou a palavra da minha exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora que está por vir sobre este mundo, a pôr à prova aqueles que habitam na terra. Da ira que há de vir sobre esse mundo para pôr à prova, né, aos que estão na terra. Os pré-tribulacionistas usam muito esse versículo para basear essa visão. Eu, particularmente, sendo pré-tribulacionista, eu acho que basear essa visão somente nesse versículo é muito fraca, a tese. Não dá para basear nesse versículo, porque muitas pessoas que contestam esse versículo falam bem assim: ah, mas esse versículo está sendo direcionado a uma carta especificamente a uma igreja. Qual é a igreja? De Filadélfia, a igreja Blaster Plus, a melhor igreja daquele tempo, que era, né, a Filadélfia, que não tinha nada que desabonasse essa igreja. Então, na carta diz: ó, porque vocês guardassem essa palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da ira que há de vir sobre essa terra, para colocar à prova aqueles que iam ser salvos. As pessoas falam que aquela carta era para a igreja de Filadélfia. Hoje, se a gente for pensar bem, a gente vive um período da igreja de Laodiceia. O amor se esfriando, a igreja tem se tornado morna, entre outras. Embora aquelas cartas elas eram direcionais especificamente a igrejas específicas, né, Ásia, Éfeso, Laodiceia, Filadélfia, entre outras, todas aquelas cartas ela têm um ponto em comum no final. As cartas eram direcionais a igrejas específicas, tratando os assuntos específicos daquele tempo, mas ela tinha um ponto comum. Qual era esse ponto? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural. Então, tipo assim, se o Espírito está falando em Laodiceia aquilo, eu preciso ouvir, porque de alguma forma aquilo eu vou ter ensinamento para mim. Se o Espírito está falando a igreja de Esmirna ou a igreja de Éfeso, eu preciso ouvir, não o que o Espírito Santo está falando à minha igreja, mas o que o Espírito Santo está falando às igrejas. Então, logo, a gente entende que a aplicação disso aí, é para as igrejas. E quando se fala que Filadélfia era uma igreja fiel, a gente é uma igreja fiel a Deus, ou pelo menos nós estamos tentando ser fiel a Deus. Então, essa palavra, automaticamente, ela vai se aplicar a nós, né? Aquele que tem ouvido, então, eu não posso apenas ouvir o que Jesus está dizendo à igreja da minha era. Eu preciso ouvir o que Jesus diz às igrejas, desde o tempo que a igreja ela foi estabelecida. Qual é a mensagem, qual é a voz, qual é o ensinamento que Cristo tem trazido nesse tempo, né? Aqui Jesus ele fala para dar ouvido às igrejas praticamente de todas as eras, para que a gente não venha cair nos erros que aquela igreja caiu. Por isso que ele falou: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, para que vocês não caiam nesse erro. Então, e a gente observa também que o que tem de comum nas cartas é que cada carta tem algo em comum que traz uma promessa para o povo de Deus, para a igreja. Ele vai dizer bem assim: olha, ao que vencer. Inclusive ele fala para as igrejas que estavam vivendo de uma forma terrível.
né? Ela fala, olha, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ela fala também para aquela igreja que era terrível, ela fala, ao que vencer, eu darei a vocês ali o direito de comer da água da vida, ao que vencer, vocês não sofrerão, ao que vencer, vocês não experimentarão uma segunda morte, ao que vencer, vocês terão direito de comer o maná, ao que vencer, vocês terão vestes brancas, ao que vencer, né, jamais se apagará o seu nome do livro da vida, ao que vencer se assentará do lado ao meu trono. Então há uma promessa a todas as igrejas, e quando fala na questão de livrar, essa é a promessa para nós também. Então é a promessa para aqueles que venceram, não é uma promessa para aquele povo, não é uma promessa para aquela igreja, é uma promessa para todos aqueles que vencerem. Então, embora cada igreja possa ter uma dificuldade em cada tempo específico, a palavra ela é clara. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não está falando, olha, vocês da igreja tal precisam ouvir. Não, é quem tem ouvido, então é para todos. Então, todas as pessoas têm que ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, no plural. Tá? Então, aquilo que foi dito, por exemplo, à igreja de Filadélfia se aplica a nós. A gente tem ouvido, a gente crê, a gente é uma igreja fiel, então ela está atrelada a nós. Quando a gente olha para Romanos capítulo 5, né? Vamos ler capítulo 5, no versículo 9, Paulo ele vai escrever bem assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele, de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 vai dizer assim, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A linha pré-tribulacionista, dentro desse conceito, ela é a única que vai distinguir Israel da igreja. Então ela crê no quesito que há uma promessa para a igreja e há uma promessa para Israel. Né? Crê no chamado da igreja e no chamado de Israel, e diz que a igreja não substitui Israel. As pessoas falam, nós somos os Israel de Deus. Não, nós somos enxertados na promessa espiritual que Israel tem, mas, cara, Israel é Israel. Né? Na nossa co-participantes da herança que eles têm. Israel é Israel. Então, quando a gente fala Israel, Israel é um povo terreno de Deus com promessas específicas ligadas especificamente, né, na terra ao reino davídico, a aliança que há no Antigo Testamento. A igreja ela é participante ali de uma prova de um povo celestial, porque nós somos um povo celestial formado por judeus e gentios em Cristo com promessas espirituais. Então, existem promessas terrenas para Israel e existe uma promessa espiritual. Conforme a gente aprendeu em Efésios, né, que o mistério, a igreja foi um mistério revelado para nós, não foi revelado no Antigo Testamento. Efésios 3, 4, né? Então Israel tem um programa terreno aqui nessa terra que será restaurado justamente no milênio, né? E a igreja ela tem um programa celestial, que é justamente o arrebatamento antes da grande tribulação. Eu poderia falar aqui e não omitir para vocês que há um contraponto nessa visão. Igual eu falei, eu creio nessa visão, então eu busco todos os contrapontos que contestam essa visão. Quando você vê, por exemplo, essa distinção entre a igreja e Israel, você vê que Paulo escreve aos Gálatas capítulo 3, versículo 8, dizendo bem assim, ó, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre. Todos são um em Cristo Jesus, ou seja, não há distinção. Mas por que o pré-tribulacionismo faz distinção entre a igreja e os judeus? Parece um pouco incoerente. Quando Paulo fala que não há distinção, eles falam distinção em Cristo Jesus. Israel crê em Jesus? O que vocês acham? Eles creem no Jesus que, não o nosso Jesus que já veio, eles creem que vai vir. É isso, né? Eles creem no Cristo, no Messias. Né? Jesus é um nome terreno, né? Cristo é um nome, podemos dizer que é a posição de poder. Cristo. Quando a gente fala Jesus Cristo, o correto seria falar Jesus o Cristo. Ele é o Cristo. Né? Eles creem nesse Messias que vai vir, eles creem nesse que vai, né, vir. Eles não creram em Jesus que veio. Eles não acreditam em Jesus. Paulo escreve, olha, não há distinção e diferença naqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo não tem diferença, mas eles não estão em Cristo. Os judeus mesmo lá, e nós não temos judeu que se pudesse falar assim, viu? Porque se acreditar em Jesus, se dele saiu os apóstolos, se deles tem uma Bíblia, se desse Jesus tem um monte de igreja, se desse Jesus tem um monte de gente salva, ele tem uma resposta, né?
Será que eles acreditam que ele era o Cristo? Judeu. Eles creram, na verdade, não um anticristo, mas um falso Cristo. Eles acreditavam que Jesus ele era um falso Cristo. Assim como surgiu muitos falsos cristos naquele tempo, eles creram que Jesus era apenas mais um, né? Então, o sistema religioso daquela época meio que suprimiu essa manifestação de uma forma mais abrangente de Cristo. Eles não aceitaram. Ele veio para os seus, mas os seus não aceitou. Então, ele abriu a porta de tudo o que ele quer aceitar, deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Em Cristo não há. A explicação desse texto é que todos são iguais em Cristo Jesus. Os gregos, não há diferença, não há distinção de valor, mérito e salvação, né? Espiritualmente não há uma distinção desse propósito. A promessa da restauração nacional de Israel, da nação como uma nação, né? Uma aliança abrâmica davídica, da nova aliança ali, não é anulado pela unidade espiritual da igreja. Eu tenho bases bíblicas para isso, para dizer que há um tratamento específico com Israel e com a igreja. Se você quiser anotar aí, eu posso falar para você ler depois. Isaías, capítulo 11, versículo 11 ao 12. Só vou terminar aqui o pré-tribulacionismo e já libera a igreja para vocês, gente. Ezequiel, capítulo 36, Isaías 11, do 11 ao 12. 11 e 12. Ezequiel 36, 24 a 28. Ezequiel 21 e 22. Amós 9, 14 ao 15. Isso são Antigo Testamento que difere uma promessa específica para Israel quanto à restauração de Israel no governo que vai vir sobre essa terra e tal. Essa é uma promessa para Israel. E no Novo Testamento, Jesus ele fala também, especificamente, Mateus 19, 28, sobre uma promessa nacional para Israel. Vai falar em Lucas, capítulo 21, no versículo 24, promessa nacional para Israel. Atos, capítulo 1, versículo 6, vai falar de uma promessa nacional para Israel. E Romanos, capítulo 11, versículo 25 e 26, vai falar de uma promessa para Israel. O que aconteceu com o surgimento da igreja é como se a igreja fosse um parênteses na história. Abriu um parênteses e vem a igreja. Nós estamos vivendo um parênteses, para que você possa entender de uma forma, né, a gente vai falar sobre isso mais para frente, que o plano de Deus, um parênteses entre o plano de Deus que Deus tinha para com Israel. Então Deus estava cumprindo um plano, Deus parou um pouco esse plano, veio o surgimento da igreja, depois que a igreja ser arrebatada, Deus retoma esse plano para cumprir aquilo que está descrito nas profecias acerca de Israel, né? Então ela continua esse cumprimento no milênio, né? Na grande tribulação, e no milênio tratando especificamente o Israel. Para a gente terminar essa parte, pelo menos, do pré-tribulacionismo, eu poderia omitir aqui de vocês também, contestando a minha tese de visão, no versículo 29, do mesmo capítulo 3 de Gálatas, quando Paulo ele escreve assim, ó: se vocês são de Cristo, vocês são descendência de Abraão e herdeiros dele na promessa. Parece uma incoerência com o versículo anterior, que fala que todos não há diferença daqueles que estão em Cristo. Então, aqui o que a gente vê? Que todos os crentes aqui, tanto os gentios quanto os judeus, eles tornam-se herdeiros espirituais de Abraão. Não fisicamente nacional, porque a gente sabe que Abraão ele creu no Cristo. Abraão creu no Cristo do futuro e nós cremos no Cristo do passado. Ele acreditou no Cristo que viria. Então assim, ele creu em Jesus, né? Diferente dos judeus do tempo de Jesus que não creu em Jesus. Então por essa crença ele tem uma herança espiritual, né? Você vai ver na galeria da fé que ele foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, no conceito espiritual dessa promessa que Abraão tem, nós somos herdeiros dele dentro dessa linha de raciocínio, né? Herdeiros espirituais feito Abraão, justificado pela fé, bênção espiritual e filiação em Cristo, né? E isso não difere do versículo 28, onde ele fala que não há diferença entre um ou outro daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, portanto, se aplica a Abraão, porque Abraão ele creu também em Jesus. A descendência de Abraão em Cristo não significa que a igreja substituiu Israel. Não substituiu. Mas tem o descendente de Abraão que não é herdeiro da herança.
Abraão tem descendentes que não herdam essa herança. Quais são esses herdeiros? Ismael. A promessa estava em Isaac. Então, não estamos falando aqui especificamente de genealogia no conceito biológico, mas estamos falando de herança no conceito espiritual, porque tem herdeiros biológicos que não herdam a herança que Abraão teve. Nós que não somos biologicamente, vindo de Abraão, nós somos herdeiros de uma forma espiritual. Nós somos descendentes de Abraão, podemos dizermos assim, em Cristo Jesus, desse conceito espiritual. Então, gente, nós somos enxertados em Israel, conforme eu tinha falado aqui. Paulo ele escreve isso em Romanos 11:17, que ele diz: se alguns ramos foram cortados, e vocês, sendo oliveira braba, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. A raiz é Abraão, a promessa da aliança. Os ramos são Israel, os ramos quebrados são justamente os judeus que não acreditaram em Jesus, e os ramos enxertados somos nós, que fomos injetados na promessa de Cristo. Então, nós não substituímos ali Israel, mas somos insertados na mesma raiz. Então, o pré-tribulacionismo, ele crê especificamente que existem profecias para a igreja e para Israel. Então, no que diz respeito à promessa da igreja, é Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 4, promessa para a igreja. No que diz respeito a Israel, capítulo 5 ao capítulo 18. Desse Israel. E aí no capítulo 19 ao capítulo 22, você vai ver novamente ali a igreja entrando em cena. Então eu ia falar sobre o Meso hoje, mas deixa para lá. Eu acho que é muita informação já no pré-tribulacionismo, né? Então vou falar a partir da semana que vem o Meso e trazer as bases bíblicas, por que eles creem que Jesus volta no meio. E vou falar do pós e por que eles creem que Jesus volta depois também do pós. Vamos orar, gente, liberar essa igreja aqui para o povo aí?